Olá, Salve, senhor Marabu. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com o senhor. não há o que agradecer. Há um consenso, uma proposta e um desejo. Inevitavelmente, estamos aqui brincando de viver. Sim. Eu tenho aprendido um pouco com o senhor, com o trabalho que o senhor já vem realizando, e eu gostaria de abordar com o senhor, como já foi dada a proposta que seria sobre autenticidade e desejo, qual seria, seu Marabu, a maior deficiência que o senhor vê quanto à questão da própria autoaceitação humana? A grande dificuldade que torna uma pessoa querer sempre algo externo e não assimilar tudo aquilo que ela é e que ela pode vir a ser. Não há uma deficiência, não há uma problemática diante da vivência. A paz de espírito e o viver de boas é inevitável. Toda perspectiva contrária expõe a agonia. As pessoas problematizam os meios, aonde elas são movidas por dois desejos: ser aceitas e serem cuidadas diante de uma expressão binária, sustentação e manifestação. Diante nesses dois desejos iniciais, elas nascem e se desenvolvem sua personalidade. Tal personalidade é assimilada sobre desejos passivos, se ambientando e vivendo. Na fase adulta, a maioria dos seres não assume a sua agência. Sem a agência, a capacidade de dizer sim ou não ao que se deseja e ao que se recebe se problematiza. Essa, esse é o resumo de toda a problemática humana. Então, devido a toda a vivência dele, para a geração da consciência dele na maturidade, o discernimento do sim e do não para aquilo que ele recebe, e muitas das vezes que ele recebe, muitas vezes é imposto. É o dizer sim ou dizer Não, não uma imposição? nada é imposto. O ser, enquanto jovem, delega sua agência para o pai ou para a mãe, independente do gênero ou circunstância. É uma expressão instintiva. Quando esse ser se vê adulto, ele se percebe só. Ele não projeta essa energia paterna e materna, essa energia de sustentação e manifestação aos meios, cosmos, Deus. Ele interioriza e liga ao modo automático, pautado na sobrevivência, imposição, quantificação, sobreposição. E assim, na fase adulta, quando assume essa postura, exterioriza toda a problemática que ele interiorizou até chegar na fase adulta. Porque ele interioriza a problemática na crença de ser aceito, no desejo de ser aceito e ambientado, caso ele veja o pai ou a mãe como um problema, ele morre. Isso é dentro do que vocês chamam de subconsciente. Então O que seria. é, Perdão, por pois favor. não. O Seria que é o algo sub, como. Perdão, seu Marabu, por favor, continue. o que é o subconsciente? Nada mais é do que a capacidade do foco e da expressão consciencial, do grau de consciência, trazer subjetividade aos dados. Como assim? Para você focar em algo, você não recebe ou ignora os dados que são sustentados pelo subconsciente. Para você ler um livro, você foca nas letras e nas páginas.
porém não deixa de ver a escrivaninha, a cadeira ou a luz. Este é um exemplo simples do subconsciente e do consciente. É apenas isso. Toda a ideia, toda a construção do subconsciente como um algoz dentro do triângulo do drama nada mais é do que uma projeção vitimista. O subconsciente sustenta o foco e o desejo e mantém, nutre, sustenta todos os subdesejos que nós nutrimos inconscientemente. Compreende? Seria, digamos, uma expressão da verdade, da nossa verdade interior sobre a máscara que utilizamos. A ideia de máscara é uma perspectiva de fuga. O ser, quando ele se empodera, na fase adulta, ele é um ser desejante. Quando ele nota o desejo, a dita máscara ou mente é um software que expõe os subdesejos, crenças assimiladas na ambientação. Quando você foca nessas crenças, elas se apresentam a ti como desejos. Você apenas não deseja mais. E no agora, na oitava dimensão, toda a perspectiva sobre a ilusão de passado é reconfigurada. Nós teremos toda uma série para explicar tudo isso. Não se preocupe. Muito obrigado, seu Marabô, mas digamos assim, eu posso entender isso com uma certa complexidade, mas colocá-la de forma entendível talvez esteja me faltando a Não se verberação preocupe. correta. O subconsciente, pelo menos da forma que o João entende, seria, digamos, a percepção real de toda a realidade, coisa que a nossa mente focada não tem. Mas o subconsciente ele joga para a mente focada muitas vezes estímulos daquilo que não queremos, mas não percebemos, necessitamos, mas não temos o entendimento dessa necessidade. Por exemplo, o subconsciente rege todos os órgãos do corpo e nós não temos a consciência disso nem tampouco a controlamos no estado de consciência que a maioria de nós se encontra. Então, Sim. seria o entendimento, a autoaceitação, que seria o, digamos assim, o pontapé inicial para uma autodescoberta? Não? Não. Não precisa autoaceitar nada. É simples, é fácil. A única coisa que é importante é assumir a agência, não delegar essa agência a memórias comparativas, paternas e maternas. O pai e a mãe ao cosmos. A sua perspectiva do subconsciente é perfeita, mas para um ser empoderado e autêntico, inevitavelmente, toda a sustentação instintiva de cada órgão e toda a subjetividade que não percebemos do cosmos se apresenta a nós, seres desejantes, seres divinos. Quando há o empoderamento, não se sobrepõe nada, não impõe nada. Você se coloca de maneira receptiva à energia dual da alma, a própria psique em suas ondas e expressões senoidais se apresenta a nós, seres vibrando na harmonia do cosmos, e nessa simetria vivenciamos apenas duas coisas: desejar e receber. Entendo de certa forma a sua colocação, mas dentro da limitação consciencial, tanto minha quanto da maioria dos irmãos que podem vir a nos ouvir, seu Marabu, não seria, digamos, uma questão de, como o senhor disse que não, mas a questão de aceitar a si mesmo, porque você Não, é perfeito, você não tem que como o senhor falou, fazer um comparativo com outras pessoas para tentar se balancear, aceitar quem você é. não. Existem duas camadas. Você está correto. Existe a perfeição e a ciência de todas as coisas. Esta camada ciente se encontra no zero, uno a tudo, uno ao cosmos. A perspectiva que nós temos e o grau de consciência são colocações. Nós nos colocamos a este degrau. Sendo assim,
Nós apenas expressamos um contraste, o nosso ponto de perspectiva em contraste com o cosmos, e toda interiorização de julgamentos nada mais é do que um contraste que cocria dados, a perspectiva una e única sobre a perspectiva una do todo, coletiva. Ou seja, tudo o que você trouxe é perfeito, nós incluímos e transcendemos, e todos os dados são refutáveis diante de uma expressão autoral. Cada desejo é o número 1 e a autoria é do todo. Entendo. Então, isso nos traz a questão de que a nossa única necessidade, o nosso único caminho seria voltar ao todo, e todos os caminhos voltam ao todo. Você nunca saiu do todo. A única necessidade é o desejo, que é inevitável e gera a motivação e o movimento. Sim, talvez eu não tenha me colocado adequadamente, mas seria voltar Todas à as suas consciência de todo. A consciência é uma expressão comum da ciência, aonde em uma comunidade e uma ciranda não existe divergência, pois todas as perspectivas de fatos são válidas, assim como pessoas em locais diferentes tiram fotos da mesma coisa, o fato, a coisa, não muda, mas a perspectiva é diferente. Nós iremos fazer uma série de áudios explicando contextos dimensionais, contextos espaciais, a própria consciência, o direito e tudo que compõe a perspectiva livre humana. Vai ser ótimo, Sr. Barabu, porque a concepção que eu tenho, a concepção que alguns irmãos têm, vai crescer muito tendo a explanação do Senhor, para que possamos fazer um entendimento muitas das vezes de algo que temos uma verdade pré-formada, e essa verdade, como eu sempre falo, ela é mutável. Nós podemos elevar essa verdade. Subjetiva. Sim. O Senhor hoje, quando me deu a oportunidade de conversar com o Senhor, eu imagino que todo um trabalho que o Senhor já tenha realizando junto ao seu médium, já tenha tido um resultado muito perceptível ao Senhor na caminhada do seu médium e nas pessoas que recebem esse trabalho. Digamos que existe para o Marabu a satisfação da explanação dele ter passado, auxiliado uma pessoa a viver melhor. Existe essa satisfação, Sr. Marabu? Eu aprendo. Eu tenho os corpos mentais já conscientes. Vocês estão concebendo os corpos mentais se baseando em corpos emocionais. Eu estou concebendo de maneira consciente os corpos emocionais. E dessa forma, toda a reverberação e todo o milagre da alteração de perspectiva gera um aprendizado imenso da minha parte. E eu coloquei assim para chegar em determinado ponto, Sr. Marabu. Essa reverberação energética gerada por todos aqueles, inclusive pelo seu médium, que tem uma melhoria de acordo com esse entendimento, essa reverberação energética, como o senhor colocou, da forma que colocou, ela pode ser aplicada também como uma energia para auxiliar outras pessoas em outros trabalhos. É correto isso? O trabalho foi fechado durante 1 ano e meio. A proposta do trabalho teve muito mais tempo do que isso para ser fundamentada em um mapa que engloba todas as múltiplas especialidades em uma filosofia única. O trabalho foi aberto esse ano. Por isso estamos conversando. Hoje há um sistema, um mapa fundamentado e baseado na unidade. E assim o trabalho pode ser reverberado, não impondo nada, não desmentindo nada, pois toda expressão em paz de espírito expõe uma verdade subjetiva, uma verdade parcial, e a proposta é incluir e transcender todas elas. Verdade. Essa
inclusão e essa imparcialidade eu acho que ela se faz muito necessária. Uma questão que eu coloco para mim como uma questão de meditação é a questão do conhecimento que eu aprendi com uma pensadora chamada Helena Blavatsky, que as questões do desejo humano e de como você pode vir a ser uma pessoa melhor, tentando controlar esse desejo, se colocando no seu centro de paz e assimilando as formas que você pode alcançá-lo de forma digna. Algumas pessoas Sim, hoje em dia, elas se deixam levar por o que eu chamo de voracidade, fome de vida, só que de uma forma cujos escrúpulos são ultrapassados para se alcançar esse determinado desejo. Então, sim, seria interessante como uma ação auxiliadora, uma, uma, uma forma da pessoa se manter num centro de calma para que ela não tome ações impulsivas que venha a ser negativa para ela. Só que uma das minhas grandes deficiências seria de como passar essa ideia que se torne plausível a todos os tipos de consciência. faça tudo em paz de espírito. A paz de espírito é a expressão da ética do cosmos. Tudo que é feito em paz de espírito expressa a ética em todas as camadas possíveis. Eu tenho me Diante do esforçado. ser desejante, em duas camadas, onde ele só deseja o que faz parte dos campos e só expressa o que está em consenso. Entendo. Esse desejo, muitas das vezes, não sei se o senhor vai concordar comigo, esse desejo ele é criado também por uma coisa que eu chamo de energia de massa. Sim, Sociedade. Muitas das vezes, embora não tenhamos a necessidade de alguma coisa, a desejamos porque é uma coisa da moda, criada por essa sociedade. Essa, essas modas criadas geram o consumismo. O consumismo alimenta um capitalismo desenfreado que mantém uma estrutura sistêmica da sociedade e sim, assim a máquina continua girando, continua trabalhando e crescendo. A partir do sim, momento, a partir do momento que o ser humano ele toma consciência de certas verdades, ele tende a sair um pouco dessa rotina sistêmica. E quando se sai dessa rotina sistêmica, se vê um pouco mais da realidade. Por exemplo, para mim é algo, uma bênção divina estar podendo estar aqui conversar com o Senhor. É uma bênção divina trazer o ensinamento que o Senhor traz para outros irmãos. Quando esse ensinamento se choca com uma consciência que não está preparada para receber esse ensinamento, isso pode gerar duas coisas aos meus olhos. O primeiro, um choque que pode causar na pessoa devido a ela não entender a realidade e ver que a realidade é muito mais do que ela acredita, e pode sim. gerar a não aceitação. Isso que eles estão falando não é nada para a minha vida. Eu vejo muito esses dois casos. Quanto a São as pessoas sendo cuidadas. Perdão, seu Manabu. As pessoas são cuidadas pelo grau de consciência. Os meios cuidam delas. E esta fuga, ou esta expressão pautada em um ídolo externo, nada mais é do que elas sendo cuidadas pelos meios. Lembrando que todo o capitalismo desenfreado, e uma opinião sua que eu compartilho, toda disfunção pautada no consumismo é uma problemática dos meios, voltando ao não empoderamento e à delegação da agência, a delegação das escolhas e do empoderamento ao bem de consumo. Todas as reverberações sistêmicas de um mercado que só oferece o que os seres desejam e só deseja o que é sustentado pela maioria, nada mais é do que uma simetria, onde o grau de consciência é como na geometria. Quanto maior grau, mais dados se assimila dos meios e mais dados se tem para comparar em julgamentos e sentenças em paz de espírito. Inevitavelmente, o sistema traz as respostas e soluciona tudo sem o movimento dos seres, porque essa ou esse é o software
de Deus. Entendo. O senhor me ouve? Deu um corte na chamada? Eu lhe ouço perfeitamente. Então, tendo a colocação de um dos softwares de Deus, ou o software de Deus, como o senhor falou, seria uma compreensão correta da minha parte dizer que tudo que está acontecendo em um movimento perfeito a seu tempo para cada um. Sim, em consenso com todos, pois todos os movimentos estão em consenso. Sim. Novamente trazendo as duas camadas. Você é um ser desejante, mas o ato que é realizado diante de um fato é um ato dos meios. O seu corpo é um meio, seu cérebro é um meio. Você é o ponto de singularidade que sustenta o teu astro, corpo, no cosmos. O seu astro é composto por pontos de singularidade e consciências, perspectivas de Deus. Quando você pega um copo d'água, por exemplo, quem está pegando é os meios, em consenso com o copo, com a água e todos no seu ambiente. Você apenas desejou pegar a água e os meios fizeram todo o resto. Logo, toda a responsabilidade de todos os atos da humanidade são respostas aos desejos de todos, em todas as classes e níveis, onde a única responsabilidade é uma habilidade de resposta aos mesmos dados. Com tal resposta, sentenças e julgamentos que são interiorizados e oferecem mais dados aos meios para um consenso. Entendo. Mas esses dados interiorizados, seu Marabu, são eles que também geram o que eu chamo de auto-boicote, a criação de formas pensamentos negativas, que seriam como uma demonstração da necessidade de uma auto-melhoria. Seria correta essa afirmação? A vitimização dentro do triângulo do drama, onde existe um algoz e a busca por um socorrista. Mas na questão não seria a própria pessoa a sua própria algoz e também a sua própria libertadora? Sempre é só sentar dentro do triângulo e assumir as posturas que a mesma projeta. E assim ela faz as perguntas instintivas. Eu estou fazendo isso, eu sou feito por isso ou eu escolho isso? Inevitavelmente, instintivamente, o padrão comparativo na serenidade, saciedade e equilíbrio se colocam à disposição do ser empoderado e a vida da pessoa muda. Esse empoderamento da forma que o senhor fala seria a mesma coisa que eu poderia entender também como ela elevar a sua vibração para ter o entendimento da perfeição divina e da realidade que ela não tem noção no momento. Ela se coloca de maneira receptiva e diante desse desejo, o sistema corpo afiniza seu padrão vibracional automaticamente. Seria um padrão físico, um padrão mental, emocional entrando em alinhamento? Para o melhor argumento, temos que definir as dimensões. Existem 26 dimensões em uma via de mão única. O reflexo dessas dimensões geram em holograma tridimensional uma expressão em 52 dimensões. Existem 2 pilares da existência em toda a malha cósmica. Esses 2 pilares expressam uma projeção bidimensional do cosmos. Para que haja a ilusão e a projeção da vivência, existem 2 pilares, ou 2 subpilares dentro deste limite cósmico, que são transcendidos todas as vezes que alteramos nosso grau de consciência. Dentro desses pilares existe a projeção tridimensional, que é o holograma que dizemos tanto. Tal holograma seria imóvel, intacto, se não houvesse a imersão da 4ª dimensão, tempo. A 4ª dimensão, tempo, é uma dimensão que interage em todas as outras dimensões. Tal dimensão sustenta e manifesta todas as outras expressões de oitavas. A 5ª dimensão é a dimensão do mental, que interage e interliga mentalmente todo o cosmos. A 6ª dimensão é a dimensão emocional, que sustenta e interage e interliga todos os pontos de singularidade do cosmos.
A sétima dimensão é a dimensão instintiva, onde todos vão buscar dados em comparação com o Criador. E a oitava dimensão é o agora, que manifesta em uma expressão temporal interligando todas essas dimensões. E por assim vai, gerando 3 oitavas, em uma via de mão única, sustentando as 26 dimensões do cosmos. No grau em que estamos, no grau de consciência que estamos, nós conseguimos ter um acesso a essas dimensões, principalmente durante O o tempo nosso todo. período de inconsciência durante o sono. Seria algo mais plausível? Mas Sim, mas estamos interagindo no agora o tempo todo. O que diferencia é o grau de consciência que o ser se coloca. O que é o grau de consciência? Como abordado anteriormente, é a capacidade de amplitude de foco. Só isso. sim, mas uma questão também de percepção da realidade. Mas uma dúvida agora, Sr. Marabô. O nosso cérebro, ele tem a condição de trazer a maioria das informações dessas outras dimensões de forma que O tenhamos um cérebro, entendimento? o cérebro é um hardware, expressa um software. O Sim. software é a personalidade constituída por todos os desejos, vibrando ao mesmo tempo, além da ambientação, que nada mais são do que outros desejos. Essa condicionante natural expressa uma capacidade inata do software e do hardware cérebro. Cada neurônio é um ponto de singularidade com toda a capacidade de codificação do cosmos. Sendo assim, o cérebro é um meio e que expressa naturalmente o que o ser deseja e o grau de consciência que ele se coloca. Eu carrego comigo um pouco dessa dúvida pela existência fora da matéria. Você tem uma percepção não limitadora do corpo, mas saber que você pode trazer toda a experiência de fora da matéria de forma plausível e entendível para a realidade enquanto você se encontra carnado é algo, digamos assim, que poderia ser muito bom e proveitoso para não só a utilização de trabalhos magísticos, mas também para a utilização em conduta de vida. A conduta expressa a moral, que é individual, e o consenso entre os desejos expõe a ética do todo. Inevitavelmente, esta ideia de trazer dados nada mais é do que uma resposta aos desejos de todos, os seus e quem ouve este canal. Isso é Sendo fato. assim, esta sobreposição tridimensional que ocorre aqui e agora, que chamam de incorporação, nada mais é do que uma simbiose em afinidade entre a minha expressão e a deste menino em consenso com a sua. E tudo o que é dito aqui é uma exteriorização do que faz parte da unidade, de todos os desejos e todos os graus de consciência que compõem o cosmos. E o desejo de quem ouve pelo meu desejo de estar aqui geram essa experiência. Magisticamente ou de maneira pragmática ou idealista, é a vida A se vida em todas as expressando formas. naturalmente independente da sobreposição de perspectivas, pois a mesma une todas. Essa união, essa união, ela, eu acredito que pela obra da perfeição divina, ela está sempre em equilíbrio, não importando, Sim, não importando muitas das vezes. O João está com um período de energia que ele está muito mais negativo do que positivo. Ele tem o contato com o seu médium. A minha energia provavelmente vai se equilibrar junto com a dele e isso vai causar um dano energético a ele, mas que isso vai se não existe. reestruturar. Vai causar um nivelamento. Não existe, digamos assim, o Dano que. energético. Não, talvez eu tenha me colocado mal, mas seria uma questão de equilíbrio. Não. Os universos não se tocam. A ideia de universo é a união da sua subjetividade com a subjetividade do outro, que compõe os meios. Todo julgamento de dados que você faz, ou eu faço, ou todos fazem, é uma sentença que expressa um ponto de processamento do cosmos. Sua sentença é interiorizada.
O menino tem a sua expressão natural, você tem a sua expressão natural. Como ser desejante de uma interação pautada na separação, existe a ideia de baixa vibração. Mas energia negativa ou padrão negativo não existe. Se houvesse alguma energia negativa no cosmos, ele se autodestruiria. O que existe é um padrão diferente e desconhecido, e o foco diante do que se concebe e conhece. Tudo que se concebe e conhece expressa uma energia de unidade, a sensação de felicidade ou aceitação em uma ciranda, em uma tribo cósmica. Porém, assim como de maneira atômica, toda expressão de carga contrária é uma expressão e uma ação, não há uma regressão ou negatividade. Voltando novamente ao mapa dos desejos. Entende? Perfeito, seu Marabu. Então, me corrija se eu tiver entendido de forma incorreta. Longe disso. Seria plausível afirmar, então, que não existe uma energia negativa. E existem momentos e condições emocionais que geram efeitos sobre a Sensações matéria. ruins. Sim. Isso. Mas isso não quer dizer que essa energia é negativa. Nós entendemos isso como energia negativa porque nos causa algo que entendemos Porque como negativo controlamos no os momento. meios. Sim, porque controlamos os meios e não aceitamos a subjetividade do mesmo. Existe uma ideia contrativa diante dos meios. Voltando novamente à energia paterna e materna de sustentação e manifestação dos meios, onde o ser não projeta e não se sente cuidado. Tudo que ele desconhece dos meios causa contração, pois ele não se sente cuidado. Toda contração, naturalmente, em um corpo, que também é um meio, que se adapta a esse equilíbrio, gera uma variação energética a qual ele se sente desconfortável. Mas se ele se sentisse cuidado pelos meios, algo que é inevitável a nível de ciência, conscientemente ele se sentiria bem o tempo todo. Assim como a sensação de baixa energética, ou desconforto, agonia, estresse, etc., etc., nada mais é do que uma resposta dos meios aos desejos da pessoa em crenças na separação ou dentro do triângulo do drama. Perfeito, seu Marabu. Muito interessante essa colocação. É, é plausível e aceitável para minha compreensão dessa forma, mas sempre vai existir um irmão ou outra irmã que vai entender que existem irmãos, tanto carnados quanto desencarnados, que vivem no que é chamado um plano negativo. Então, dentro dessa colocação, eu posso entender que essa colocação que o senhor fez era uma realidade universal, carnados, desencarnados e outras dimensões. Seria correto? Sim, toda perspectiva de algoz, inevitavelmente, traz um algoz, pois eu dou ao mundo todo o sentido que ele tem para mim. Então entramos na questão do poder da palavra e daquilo que eu vibro e que eu trago, que eu jogo para o universo me retribui num padrão de vibração similar. Seres desejantes. Entendo. O interessante é de... Lembrando que Pois não, toda senhor. perspectiva contrária em um padrão de energia diferente, desconhecido, desconfortável, não é uma problemática, é uma expressão do desejo da maioria, em consenso em algum nível de perspectiva subjetiva, dentro dos subdesejos de cada um, lembrando que as pessoas desejam e o que elas não percebem que desejam são chamados de subdesejo por nós. Nós não estamos aqui dizendo que toda expressão contrária é ética, mas nós estamos expressando que toda expressão fora da ética é um pedido do sistema para a autoanálise. Compreende? Compreendo. Essa autoanálise é que nos faz digamos assim, nos faz refletir sobre aquilo que somos e a realidade à nossa volta, e isso nos faz crescer. Altera o grau de perspectiva e o milagre da existência ocorre.
É interessante como nós podemos fazer isso diariamente e às vezes não prestamos atenção o suficiente para entender que isso é quase que uma necessidade evolutiva, se é que eu posso colocar dessa forma. A ideia de necessidade também é um desejo, mas inevitavelmente a ação do consenso expressa dados e mais dados subjetivos que aumentam o grau de consciência. Mas então, para quem está ouvindo, quem vai ouvir essa nossa conversa, seu Marabu, pode criar-se uma perspectiva, uma preocupação de tempo referente a toda essa, digamos, a toda essa assimilação de todo esse conhecimento. E seria correto eu afirmar que você não precisa ter uma pressa, você não precisa ter uma questão de fazer uma correria, que tudo acontece no tempo certo. O tempo apenas interliga os pontos de singularidade e cada expressão da matéria, subatômica ou não, é um ponto de singularidade interligado temporalmente dentro de uma ilusão de espaço. Sendo assim, a manifestação consciencial é atemporal, e toda perspectiva ou todo arco que se cria observando algo manifesta uma linha temporal e uma dimensão cósmica. Não há problemas, pois todos já estão cientes de tudo isso, e nós estamos num grande teatro, expressando consciência e co-criando realidades. Seria parte do aprendizado. Ficar de boas. Para mim também. Entendo. Mas eu posso estar errado na minha colocação. Para o Pare senhor com que isso. trabalha Só um como isso. momento. Me Pois não. perdoe. Só um momento. Você está perfeito em suas colocações, pois agora assume o papel dos meios. Está manifestando todas as dúvidas possíveis dos campos, dentro da egrégora que você formou magistralmente. Não se culpe por dizer algo que expresse uma perspectiva diferente da que eu trago. Seria um problema impor qualquer questão à sua, pois as suas questões estão em paz de espírito, e assim vamos incluindo e transcendendo. Fique tranquilo, transmita as suas dúvidas, pois haverão outros encontros, não só comigo. Perfeito, seu Marabu. Na colocação que eu iria fazer é que o senhor, como um trabalhador dentro da falange de Exu, como Marabu, ficar de boas deve ser algo um pouco complexo. Imagino que o senhor tenha a paz de espírito para realizar o seu trabalho. Independente de qual seja o campo de ação, eu acredito que trabalho nunca venha a faltar. Mas fica uma dúvida minha: o seu campo de ação seria esse, a transmissão do conhecimento? Não. A expressão do consenso. Do Eu consenso. sustento a expressão do consenso. Sustento como? De maneira instintiva, assim como você sustenta seus órgãos. E de maneira consciente eu aprendo interações emocionais do orbe. Através de uma contemplação, digamos assim? Sim, assim como todos. Todo julgamento que eu faço de dados corresponde ao meu ponto de processamento de dados do cosmos, que constitui a onisciência, onipotência e onipresença de Deus, assim como não há diferença de tamanho ou padrão vibracional de uma partícula subatômica ou da consciência que sustenta essa galáxia. Interessante colocando dessa forma, porque a nossa ciência, principalmente a física quântica, ela já conseguiu fazer a comprovação de que essa matéria que temos seria algo similar a uma ilusão, por não existir essa matéria como nós percebemos microscopicamente falando. E uma outra questão, seu Marabu, seria Só um aproveitando. ponto, Pois não? me perdoe. O cálculo que expressa a quantidade energética necessária para uma expressão de uma matéria tridimensional se finda a uma necessidade ínfima de energia. Tal necessidade expressa outro cálculo de um universo bidimensional. Tal expressão, dentro da física, quântica ou não, constitui uma expressão natural do que nós já falamos. Esta ideia comprobatória científica nada mais é do que uma expressão do desejo de todos. Sendo assim, toda problemática é
uma ideia ou um desejo de refutar dados, e toda refutação traz mais dados para serem processados, mais subjetividade e mais união dos versos em um universo equilibrado e perfeito. Eu estou lhe cortando de maneira mal educada, mas é para que assim possamos seguir a linha proposta, não só por nós, assim como por você. Não tem problema, seu Marabu. Não tem problema nenhum, tá sendo um ótimo aprendizado para mim. Para nós. Quanto à questão energética, da forma que o senhor abordou, eu ainda tenho a limitação do entendimento, porque um átomo ele tem uma capacidade gigantesca de energia. Então, essa necessidade ínfima de energia que o senhor falou seria da capacidade de energia, direcionamento de energia mental? A necessidade ínfima é para se manter em harmonia com os outros astros, assim como dentro do próprio átomo existem subpartículas e dentro de subpartículas existem outras subpartículas. O que mantém a organização e a sustentação psiônica é a consciência. Isso já foi comprovado cientificamente também. É muito, digamos assim, positivo e gratificante para mim ter esses conhecimentos, porque ratificam aquilo que eu tenho estudado e aprendido. Se acostume. Senhor Marabu, sei que talvez fuja um pouco da proposta do senhor, mas é um campo de estudo que eu tenho abordado muito ultimamente. Eu queria saber como o senhor poderia identificar para mim como a vibração em Hertz ela atua junto à nossa energia, ao nosso consenso, tanto fisicamente quanto na nossa estrutura material, quanto em questão de ressonância com o nosso espírito com o espírito de outra pessoa. Essa vibração ela pode causar reestruturação celular e pode causar também auxílio numa reestruturação emocional. O senhor concorda com essa Sim, afirmação? sim. Porém, existem mais dados. Existem duas camadas, como foi dito inicialmente. A sustentação bidimensional de um holograma tridimensional desta reverberação do som são sustentados pelo próprio cosmos, pela simetria do mesmo. A variação dessas energias em ressonância com o padrão vibracional de cada ponto de singularidade expressa uma harmonia, mas a nível de ciência, o desejo e a interação destas reverberações é mais subjetiva, sutil e funcional diante dos desejos de cada um. Então a vibração se dá em duas camadas e o campo de atuação para o bem-estar do seu estudo está na primeira camada da ciência. O ser desejando instintivamente, ele acessará essa ciência e expressará em harmonia com a proposta vibracional consciente da segunda camada. Compreende? Compreendo. Porém, como o senhor bem falou, existem muito mais dados. E a busca por esses dados eu posso entender então que no tempo certo vai ser alcançada não só por mim, mas por todos aqueles que fazem pesquisas similares. É igual pipoca. Se você deseja, porque outros desejam, e como um milho de pipoca, ele vai estourar em vários lugares. Assim como está acontecendo com esse trabalho. Sim, Por isso a lei de não haver direito autoral. sim. Como eu falei com o médico com quem eu Menino. trabalho, menino, Pode falar o nome dele, chamamos de menino por carinho. tá certo. Eu falei com ele que não existe uma questão de competição, existe uma questão de soma, porque todos nós trabalhamos por Sei. um objetivo comum que é aprender com vocês e trazer esse conhecimento para que cada vez mais pessoas aprendam. Trazemos uma melhoria de realidade para nós e para a nossa realidade à nossa volta também, para que isso torne-se um lugar melhor. É um trabalho, às vezes até um pouco difícil, porque na questão do ego,
Nós queremos ver, digamos assim, como o senhor vai colocar também, eu acredito que vai falar que seria uma questão do desejo, queremos que esse trabalho seja absorvido de forma que provoque melhoria interna, mas isso é uma questão de abstração, porque não podemos impor de forma alguma. Eu já doutrinei isso em mim, mas no começo desse trabalho eu tinha, digamos assim, eu criava expectativas sobre de como Sim. isso poderia estar melhorando outra pessoa se espelhando em mim. Hoje eu já consegui abstrair isso, mas eu vejo E que agora, tem sido muito bom. agora tem estrutura para isso. Parece uma piada cósmica, não? É verdade. É uma verdade, mas eu posso dizer, e eu já falei no começo, eu repito, é uma bênção para mim. Sim, é uma resposta aos seus desejos, assim como uma resposta aos meus. E todo o conteúdo gerado em todo esse trabalho é uma resposta ao desejo de todos que aqui buscam dados. Sim, Porém, vamos apenas alinhar o que é o ego. Nós abordamos que o universo não se toca e cada partícula não toca uma a outra em um universo pessoal, sustentado por um ponto de singularidade e uma perspectiva de Deus, correto? correto. Sendo assim, o zero, que expressa múltiplos desejos, sendo cada um, nesta variação programável do cosmos, entre um contraste de Deus com ele mesmo, um e zero. O ego é uma membrana que envolve esse zero, formando uma esfera tridimensional neste cosmos tridimensional. A interação deste ego, numa ilusão de interação energética sobre a troca de fora para fora, expressa a nível de ciência uma troca a nível de unidade, aonde tudo o que você percebe lá fora está sendo exteriorizado de dentro para fora, e toda expressão que você faz para fora, na verdade, é uma interiorização. E toda comunicação que você tem é uma interação humana, sendo que o ser humano é um grau de consciência que tem a perspectiva única em contraste com a unidade. E esse humano vive, e vivendo expressa o ego, que é quantificado e qualificado pela persona, que também é um meio, sendo esse meio, inevitavelmente, uma expressão, sendo o ego não mais um algoz, mas um amigo, assim como a mente, que lhe mostra seu subdesejo, seu subconsciente, que nada mais é do que um desejo e uma escolha, e assim você pode simplesmente dizer: eu não quero isso, e toda a reconfiguração de todas as suas memórias, e todo o grau de perspectiva ou interpretação de dados manifestam uma perspectiva mais serena, saciada e equilibrada. Também uma necessidade para a existência na dualidade, não? O ego não é uma necessidade, é uma ferramenta, e a variação do contraste entre Deus e ele mesmo expõe a dualidade, que não é uma binariedade contrária, é uma expressão de dois pontos e um contínuo temporal. Sim. Essa dualidade, então, seria a mesma energia com a compreensão, como já foi abordado, com a nossa compreensão do que nós colocaríamos como positivo ou negativo. O negativo nada mais é do que o neutro, que está em estado receptivo à ação do positivo. De fato, realmente Lembrando isso é uma grande novamente, verdade. lembrando novamente que haverão outros áudios. Não se preocupe. Nós que pedimos desculpas por não oferecer isso em uma linguagem mais tranquila. Porém, estamos trabalhando. Para mim tá ótimo, seu Marabu. É, eu não sei se o senhor consegue ter essa percepção, mas conforme o senhor vai passando o conhecimento, a quantidade de variações e possibilidades para abordagem e as formas de abordagem desse conhecimento, às vezes talvez atrapalhem um pouco a minha comunicação. Não se preocupe, você está em estado receptivo e inevitavelmente está recebendo mais capacidade cognitiva e mais inteligência. O que é inteligência? É a capacidade de interligar as agências e o direito de cada um dizer sim ou não. Nesta inteligência inata, que corresponde ao seu grau de consciência, você está fazendo
reconstituições de todos os seus subdesejos. E isso é natural. De fato, de fato. O alinhamento de desejos e subdesejos quanto a uma finalidade em comum, a uma área de atuação comum, digamos que abre-se um grande leque de possibilidades e probabilidades também para uma mesma ação. Sim, sim. Então, seu Marabu, nos próximos encontros que nós vamos ter, o senhor poderia abordar um pouco mais sobre como nós podemos utilizar de forma. Eu vou colocar a grosso modo, seu Marabu. Como nós podemos acessar o conhecimento, a energia dessas dimensões que estão unificadas a nós e aplicá-las na nossa realidade, visando um bem Pedindo. comum? Parece besta, mas é pedindo. Um pedido. Atualmente, Gaia alterou sua perspectiva. E, inevitavelmente, todos os seres que ela sustenta instintivamente vão usar como padrão de referência a nível de ciência de maneira consciente. E assim, essa referência em um padrão comparativo vai instigar a todos. O que é e o que será instigado? Toda a perspectiva em contraste com a serenidade, saciedade e equilíbrio. Sendo assim, todos esses dados acessíveis a todos serão disponibilizados a quem desejar, a quem pedir. É só duas coisas que são feitas nesse cosmos, pelo ser individual. Pela unidade tudo é feito, mas pelo ser individual é, de maneira positiva, ação, desejar. E de maneira receptiva, neutralidade, receber. Se eu estou recebendo coisas que eu não gosto, eu simplesmente vejo em que ponto desejei aquilo, como desejei, por que desejei, e as respostas virão pelo software mente. E assim é só não desejar mais e desejar outras coisas e inevitavelmente recebê-las. É esse o mapa que estava sendo fundamentado e por isso o trabalho estava, entre aspas, fechado. Entendo. Realmente parece. Nós vamos tratar isso em outros áudios, não se preocupe. Vai ser ótimo, seu Realmente Marabu. parece. Vai ser ótimo. Realmente parece que nosso grande Deus macrocosmo está abrindo mais uma possibilidade de estudo para mim, para a melhoria do meu trabalho. Mais uma vez, muito obrigado. Por nada. É só desejar e testar. Refutem, questionem, perguntem, pois toda pergunta tem resposta, pois toda pergunta é um desejo, e nós, de maneira receptiva, somos os meios. E assim, de maneira receptiva e empoderadas, trazemos as respostas dos campos como médiums, como mediadores de dados em um controle pautado na unidade, em um controle administrativo e não um controle na separação, impondo perspectivas e inevitavelmente entrando em confusão. A união ou o desejo que dá errado só 100% das vezes de unir uma perspectiva única a toda a subjetividade de múltiplas perspectivas do cosmos. Confusão. Caos. Ideia de caos, sendo que todo caos é sustentado pela luz. Do caos à mudança e da mudança ao crescimento. Do caos à alteração de perspectiva, notando a simetria, e assim, dentro da energia centrípeda e centrífuga, o cosmos alinha e desorganiza, para assim você organizar e ter cada vez ter mais dados e ampliação do grau de perspectiva. Perfeito. Compondo os meios, tranquilo e de boas. Essa expressão de boas, ela me se torna um pouco incompreensível para mim, com a quantidade de estudo que se apresenta e assimilação dele.
Me perdoe, seu Marabu. Com o tempo você vai notar. Para mim também é novo, eu não sabia o que isso significava, pois não tinha dados emocionais para tal afirmação. Exu, Exu, os seus caminhos são de paz e de amor. Exu, Exu, os meus caminhos quem protege é Marabu. Olá, Salve, senhor Marabu. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com o senhor. não há o que agradecer. Há um consenso, uma proposta e um desejo. Inevitavelmente, estamos aqui brincando de viver. Sim. Eu tenho aprendido um pouco com o senhor, com o trabalho que o senhor já vem realizando, e eu gostaria de abordar com o senhor, como já foi dada a proposta que seria sobre autenticidade e desejo, qual seria, seu Marabu, a maior deficiência que o senhor vê? Exu, Exu, os seus caminhos são de paz e de amor. Exu, Exu, os meus caminhos quem protege é Marabu. Olá, Salve, senhor Marabu. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com o senhor. não há o que agradecer. Há um consenso, uma proposta e um desejo. Inevitavelmente, estamos aqui brincando de viver. Sim. Eu tenho aprendido um pouco com o senhor, com o trabalho que o senhor já vem realizando, e eu gostaria de abordar com o senhor, como já foi dada a proposta que seria sobre autenticidade e desejo, qual seria, seu Marabu, a maior deficiência que o senhor vê quanto à questão da própria autoaceitação humana? A grande dificuldade que torna uma pessoa querer sempre algo externo e não